Um dos nossos vícios morais, chegarmos atrasados em tudo, hein? Que vergonha, hein? Que vergonha. Blaise Pascal diz que a gente evitaria muitos problemas se aprendesse a ficar sentado só 1 hora no mesmo lugar. Só 1 hora. Impressionante esse pensamento de Pascal, não? Se você fosse suficientemente capaz de ficar 1 hora só num lugar, fazendo o que tem a fazer, tiraria muitos vícios. Vou esperar 5 segundos, porque senão tenho que repetir tudo de novo, hein? As irmãs já estão aqui? Ah, já estão aqui. A diretora já está aqui? Posso contar uma piada de freiras? Posso ou não posso? Sim ou não? Imagina que uma freira novinha, começou a faculdade. E chegava depois das 10:30 da noite, cansada da faculdade, e fazia a sua jantinha, comia um pouquinho, tudo isso, não? E na hora em que fazia ela a sua janta, fazia muito barulho. E do lado da cozinha ficava o quarto da superiora. Já pensaram? E um dia a superiora não aguentou e falou: minha filha, você para de fazer barulho cada vez que chega da universidade. Porque se você continuar a fazer barulho, a fazer esses sanduíches e essas coisas, vai vir o demônio e vai catar você e vai levar. E a freirinha nova falou: ai, que vergonha, desculpa, irmã. Tá bom? Ela nunca mais fez barulho. Mas um dia estava com muita fome e mexeu com tudo. De repente ouviu no fundo da cozinha: quem é? Perguntou a irmã. E responderam: é o diabo. Ainda bem que não é a superiora. Ai, meu Deus. Estamos todos já? Beleza. Padre Fabrício, que é o meu chefe aqui este final de semana, é relógio, hein? Cara, é bam, bam, bam nesse negócio. Vamos entrar, já que o título do encontro é Formando Homens Novos para um Mundo Novo, eu vou me tomar um atrevimento. Se nós queremos renovar a moral católica, nós temos que trabalhar as virtudes morais. É uma urgência. Temos que dar uma reviravolta na nossa experiência moral à luz das virtudes. Homens novos, mulheres novas, são homens e mulheres virtuosos. Temos que deixar de ser um padre legal para ser um padre virtuoso. Temos que deixar de ser uma freira legal para ser uma freira virtuosa. Temos que deixar de ser leigos legais e tornarmos cada vez mais a nossa vida moralmente virtuosa. A virtude é um trabalho constante na vida de cada um de nós. Vou iniciar com uma pequena reflexão que encontrei de um autor que verdadeiramente sou apaixonado pelas obras dele, Victor Hugo. Eu me formei na França, tenho raízes francesas na minha família materna, então toda a cultura francesa mexe muito comigo. Quem ainda não assistiu, assista, mas quem ainda não leu, leia. Os Miseráveis. Les Misérables. Impressionante. Impressionante. Victor Hugo capta a realidade de uma sociedade viciada. É impressionante ver como a literatura nos ajuda a compreender o momento, a época e as circunstâncias. Pois bem, quando nós participamos do musical, da obra, ou lemos a obra de Victor Hugo, nós encontramos diversas personalidades, até aquelas que parecem mais fofinhas, se tornam perigosas. É impressionante como nas novelas alguém pode começar sendo um grande malvado, um vilão, e de repente se transforma em alguém muito bom. E alguém que era muito bonzinho, muito bonzinha, de repente vira um demônio.
Tem gente que entra nos seminários e entra... você diz, nossa, você vai para o céu. Depois de 3, 4 anos de formação, vira um cão. Tem gente que entra na comunidade e antes de entrar na comunidade era um céu. Entrou na comunidade e virou um inferno. Esse é o trabalho da virtude moral. Por uma primeira razão, minha senhora. Porque a virtude tem que ser trabalhada. Por isso, virtus nasce do esforço. Virilidade no bom sentido da palavra. Quem é virtuoso se esforça cada vez mais por alcançar a virtude. Quem não a pratica é vicioso e muitas vezes, a maioria das vezes, preguiçoso. Por isso, a mãe de todos os vícios é a preguiça. Quando você deixa a preguiça andar na sua vida, o que acontece? Entra nos vícios e a virtude desaparece. Daí a sabedoria popular, não? Não deixes para amanhã o que possas fazer hoje. A virtude, a nível escatológico, tem uma dimensão belíssima. Hic et nunc. Aqui e agora. Onde você vai ser virtuoso? Aqui e agora. Neste momento, ela se aplica ao tempo. E dentre esta reflexão, por isso trouxe a obra de Victor Hugo, nasce uma realidade muito forte na nossa vida. Nós nascemos para agir. A virtude tem que ser vista. A virtude tem que ser reconhecida pelos outros. Quem não age não pode ser reconhecido como virtuoso. Então, tenho uma vontade louca de ser honesto, mas me dá uma preguiça praticar a honestidade. Os virtuosos se lançam no mundo para poder dar a conhecer a virtude. Há 3 itens muito fortes nesta belíssima novela de Victor Hugo. Primeiro elemento. Um homem chamado Heinz tem uma esposa que está gravemente doente. Toda a obra dos miseráveis está em volta da necessidade. E aparece um problema, o farmacêutico, que cobra um preço altíssimo para adquirir esse medicamento. Pois bem, este homem Heinz resolve arrombar a farmácia e levar o medicamento consigo. Cochicho do dia. Isso é moralmente lícito ou moralmente ilícito? Fale com o seu amigo do lado. Critique um pouquinho a atitude do Heinz. 3 figuras escatológicas que venham aqui, por favor. 3 pessoas que venham. Quem se anima? O primeiro? Vamos lá, sai do teu lugar. Então, que venha primeiro o segundo. Então, se não vem nem o primeiro, que venha o terceiro primeiro, tá? Quem vem? 3 pessoas que venham aqui. 3 amigos, amigas, vem. Isso, obrigadão, grandão. O 2, você, cara, ótimo. Vem cá. Quem mais? Mais um, ótimo, beleza. Vem cá, coisa boa. Que coisa boa quando as pessoas saem do seu lugar, viu? Que coisa linda, vem cá. Ótimo. Heinz agiu correta ou imoralmente? Difícil. O fim não justifica os meios. Meu Deus, parece que você está num encontro na Canção Nova, hein? Também creio que foi ilícito. Não foi correto ele arrombar a farmácia para roubar o remédio. E a mulher? Deixava ela morrer? Penso que poderia procurar outros meios. Recorrer a um amigo. Recorrer a
Eu penso que no desespero dele, no contexto da época, eu não sei, mas eu acho que ele ia arrombar lá, viu? Eu acho, porque, né? Eu penso assim, que por amor ele ia, mesmo ele praticando esse erro, ele ia fazer. Vamos agradecer eles três que foram corajosos, hein? Muito bom. Bom. Mais corajosos dos que os meus alunos de teologia, viu? Os meus alunos ficam pensando por cima do muro e alguns sim e outros não. Estes três homens tiveram coragem e vocês também que fizeram o cochicho lá, tá? Aqui é onde nasce a virtude. Não é fácil a pergunta que eu fiz. Claro que não é fácil. Não porque eu a tenha feito. Ela já vem de muito tempo atrás. Foi ela que levou ao suicídio o tema da casuística. E muitos ainda querem ser casuístas. Já vamos dizer o que é casuísmo, tá? Que aqui as mulheres falam tão baixinho que uma outra diz para a outra: que é isso? A minha natureza, minha filha, a minha natureza me deu defeitos grandes, mas me deu uma virtude. Tenho um ouvido e um nariz. Ai. Terrível, viu? Bom. Vejam bem, o tema da virtude não se esgota neste curso, neste encontro aqui de formação. Hoje, nós temos em muitas faculdades teológicas o tema da virtude teológica porque estava escondida no porão. Nós vamos avaliar todo este tempo, esta situação bem complicada, porque é a pergunta moral. Então, casuísmo nasce do termo caso. Este caso é um caso delicadíssimo. Responder como respondeu o nosso irmão é uma resposta sadia, mas não é suficiente. Responder como respondeu o grandão, o palito ou o palão, este que estava aqui agora, o grandão este, então, sim, claro, mas não sei. E o Paraíba, porque você é da Paraíba, não? Pelo sotaque e pela cabeça você é da Paraíba, não? Bem achatado, hein? Padre deu no alvo, diz ele, ótimo, beleza, hein? Bom, a resposta de Paraíba não é fácil, mas é muito concreta. Agora vai para mim e para você. Nas situações limites, o exercício da virtude, quando meu filho está morrendo, quando minha mãe está nas últimas, quando o governo brasileiro decreta a guerra contra os colombianos e dizem: quem encontrar um colombiano receberá 50 milhões de reais, trago aqui para a cadeia. Você me entrega? Sobretudo mulher que gasta tanto em cosméticos. Minha filha. A situação limite sempre nos coloca numa realidade moral muito complicada. Graças a Deus, estes dois últimos papas têm trabalhado isso, tanto Bento XVI quanto Francisco. A virtude tem que ser vista na situação limite e na situação favorável. Devemos evitar o mal à custa de tudo, mas não podemos deixar de pensar no mal menor que a mesma virtude vai nos levar sorpresivamente a tomar uma decisão. E é aqui onde, por exemplo, hoje, quando se fala de eutanásia, no Brasil estão aplicando eutanásia para todo mundo. Então tem gente que entra para fazer uma cirurgia na perna direita e sai morta. E você diz, por quê? Infecção hospitalar. Como assim? Como assim? Quando não é a irresponsabilidade do doutor Bum Bum, é a irresponsabilidade do sistema SUS. Que os dois são igualmente imorais. O doutor Bum Bum fazia a cirurgia no banheiro do apartamento dele, colocou na bunda daquela bancária muito
muito botox e o coração parou. O sistema tem 2 leitos, de um velho de 80 e de um rapaz de 15, e às vezes deixa vivo o de 15, acabando com o de 80, como se você pudesse comparar a vida nos mesmos níveis, sendo que aquele de 80 e aquele de 15 têm o mesmo nível de dignidade, e os dois são igualmente pessoas. No Brasil, depois de uma epidemia ou de uma pandemia, o governo decreta que podem abortar as mulheres que adquirem o vírus do Zika ou da Zika. Porque não é bom que cheguem pessoas com problemas de hidrocefalia. A pergunta que fez este doido lá na Câmara dos Deputados foi uma pergunta que incomodou e incomoda a muita gente. Todas as hidrocefalias são adquiridas pelo vírus da Zika? Cientificamente não. Tem muita gente hidrocefálica que nasceu nos anos 60 por um cromossomo que já vinha adulterado. E você não pode culpar uma pandemia disso, Quando estava o senhor ministro Temporão, de ministro da Saúde, dizia com a boca cheia: o problema do aborto é um problema de saúde pública. Engraçado. Em muitos hospitais, na América Latina toda, morre gente nos corredores dos hospitais. Esse sim é um problema de saúde pública. Que você entre no hospital e não tenha um leito. A moral está perdendo a sua virtude por uma única razão, porque a virtude não é praticada. Você não pode roubar o dinheiro da merenda de um colégio público e colocar esse dinheiro na sua casa, para que a sua casa seja bonita. Isso chama-se vício, que termina sendo pecado. Aqui está o grande drama da nossa sociedade. Por quê? Porque para muitos a moral e a ética não se encontram mais no caminho da virtude. Então você pode fazer o que você quiser e deixa estes grandes espaços. Toda a nossa vida moral deve atingir a dignidade da pessoa. É virtuoso, é virtuosa quem se localiza na sua própria dignidade. Não importa se sou colombiano, sou digno. Não importa se eu sou japonês. Em mim há uma condição moral que me torna digno, digna. E o outro reconhece essa dignidade em mim. Por isso, o princípio moral da virtude nasce aqui, respeitar as pessoas. Não é a tolerância. Gente, a nossa experiência cristã não fala em tolerar-nos, fala em amar-nos. Se eu não te amo como tu és, eu não te estou dando a devida dignidade. Eu não quero que você me suporte, careca. Não quero. Eu quero que entre você e eu haja uma relação amorosa, de amor verdadeiro em Cristo. Se você me tolera, fazemos um pacto, e esse pacto pode ser quebrado em qualquer momento. Deus Caritas Est, número 5. Levante a mão quem já leu toda a encíclica Deus Caritas Est. Mamma mia. Agora levantem a mão direita todos juntos. Prometo que vou ler a encíclica Deus Caritas Est antes do Papa Bento XVII. Tá, beleza. Tá bom? Por favor, número 5 a número 10 desta belíssima encíclica. O Papa mostra teologicamente a necessidade que nós temos hoje de praticar a virtude da caridade à luz de uma experiência verdadeira. O nosso amor na caridade não é erótico. O nosso amor na caridade não é pactual, convencional, contractual. O nosso amor na caridade é por Cristo, em Cristo e com Cristo. Isto nós temos que dar uma virada
copernicana nas nossas vidas morais. Tem gente que ama moralmente por conveniência e nunca faz nenhum esforço por amar por outra razão. Então, gosto muito da minha comunidade, sempre e quando seja esta a minha comunidade. Esse é amor contractual, é um contrato. Se nós não trabalhamos na formação a especificidade da caridade, as virtudes morais nunca vão ser reconhecidas à luz desta experiência. Respeitar o outro. E na ética se abre o grande leque, que muitos estão dando uma importância totalmente substancial na formação das novas comunidades. Cuidado, uma procura de viver uma vida significativa, uma vida boa. Cuidado, viu? Por isso les disse ontem, atenção para não fazer da sua vivência uma ética cidadã, esquecendo a moral cristã. Tem muita gente ética procurando uma vida boa, muito boa. Aqui na comunidade tenho tudo, que estou bem. Me mandaram para a França estudar, agora voltei com o título, agora sou o coordenador, faço parte do Conselho Central, me tiraram a fotografia, fiquei bonita na fotografia, minha roupa é high quality, então estou super chique, vivo muito bem, eticamente não lhe faço mal a ninguém. Cuidado. Cuidado porque muitas pessoas estão fazendo um processo inverso e por isso não somos virtuosos. A virtude sempre exige dignidade, respeito e cooperação. Aqui está para mim o eixo de todo o caminho que nós iniciamos ontem à luz do tema da formação da consciência. A moral sempre vai se perguntar como eu devo agir. Isso tem que ficar claro para todos nós. O ponto álgido da moral são os meus atos. Agora, o caminho ético, que vida devo viver? Que vida, que tipo de vida eu vou seguir? Então aí as duas se tornam complementares. Eu não vivo conforme a ética, eu vivo conforme a proposta moral, porque é um seguimento de Cristo. Então, fui nomeado para trabalhar em Manaus. Vou feliz para Manaus. Se moralmente a minha consciência me diz que esse é meu lugar neste momento, eu vou colocar tudo o que eu sou para viver plenamente feliz em Manaus. Aqui está o centro da renovação da moral. Por isso eu digo de todas as formas, a moral se coloca na dimensão do dever. Sim, Senhor, tem coisas que não são negociáveis. Se eu opto pelo celibato, por exemplo, eu tenho que me esquecer da Camila Pitanga. Não dá. Pode ser que eu admire Camila Pitanga, mas meu projeto de vida, meu dever, não está com a Pitanga. E assim mesmo, a ética me coloca num lugar de excelência, de alegria, de participação. Da forma como eu estou vivendo, não é uma forma de vida totalmente descentralizada, angustiante, agonizante. Eu vivo feliz do jeito que eu vivo. E tento verdadeiramente conjugar essas duas realidades no exercício da virtude. Assim é o tipo de vida que eu quero viver à luz da virtude moral. Este autor Lataille vai dizer uma coisa belíssima. Mesmo que a moral chegasse a impor restrições, uma pessoa só aceitará uma restrição na medida em que vai dando-lhe sentido à sua vida. Tinha um seminarista que todas as terças-feiras me dizia:
Eu vou para a dentista. Posso ir? Claro, vai cuidar os teus dentes. Um dia, eu quase não vou em shoppings, mas um dia eu fui para mandar lavar as casulas e tudo isso. E eu gosto das casquinhas do McDonald's. Sou obsessivo, compulsivo, transtornado pelas casquinhas de McDonald's. E lá no shopping tinha casquinha de McDonald's. E eu fui lá, deixei as casulas, e fui para McDonald's acalmar a minha ansiedade compulsiva, obsessiva, transportada. Quando eu estava chupando a minha casquinha, olhei para o fundo e eu falei, eu conheço esse cara. Só que esse cara estava quase que numa única pessoa, um único corpo e uma única realidade. Estava num beijo tão apaixonado. Eu me aproximei um pouquinho e falei, eu mesmo. Claro que ele não me viu, porque nessa hora você não vê nada, hein? Depois de 2 ou 3 dias, lhe perguntei, como está o teu tratamento de dentes? Está indo. Ai, que bom. Nova saída, nova descoberta. O cara estava em 3º de teologia. Passado 1 mês e meio, 2 meses, lhe perguntei, bom, agora vamos falar. O teu estilo de vida não está bem. Tu não tens nenhum tratamento dentário. Tu tens um tratamento linguístico. Mas dentário, não. Vamos chegar pelo menos a esse acordo, hein? Vamos chegar a esse ponto central. Não adianta que nós vivamos de uma forma coletiva elevadíssima, com um projeto altíssimo, sem liberdade. Para quê? Sai tranquilo do seminário e vai beijar a tua belíssima mulata, feliz da vida publicamente. Nota 10. Ou faz uma reversa na tua vida e pergunta-te, vale a pena viver este projeto moral que traz este tipo de restrições? Porque todo mundo pensa que liberdade é não ter restrição. A liberdade sempre situa em nós as restrições normais da nossa existência. Então a vida moral não é simplesmente um compêndio de mandamentos, mas ela me coloca diante da virtude que traz consigo uma exigência moral. Não posso casar-me com Doroteia se eu amo 3.000 Doroteias. Tenho que fazer uma escolha moral. Não posso optar por uma comunidade quando gosto de 500 comunidades. Há um desfase terrível no exercício da tua moralidade. E essa moralidade é aquela que nós devemos atingir. Precisamente por isso, cada vez mais, as virtudes não dizem apenas aos respeitos alheios. Chega de pensar a virtude como se nós fôssemos sartrianos. Sabem o que dizia Jean-Paul Sartre? Não me olhes, porque quando me olhas, me tiras a minha liberdade. Tem gente que pensa que a virtude é uma carta magna de direitos localizados na privacidade da sua vida. Esse não é o caminho. Eu tenho direito a ter privacidade, esse é um direito que eu tenho, a ter a minha intimidade. Ninguém pode violentá-la. Mas quando eu vivo na coletividade, a virtude lhe dá uma importância imensa a essa convivência. Porque eu me coloco, entre aspas, me exponho para os outros. A virtude não é secundada pela minha privacidade. A virtude é dada a conhecer a partir da minha intimidade. E se nós não trabalhamos uma formação desde o ponto de vista da virtude moral, tudo o que nós fazemos é um convênio social dentro das comunidades religiosas. Tem pessoas que têm nas comunidades novas uma obsessão terrível, se sentem perseguidas. Isto é gravíssimo, porque isto aniquila, veremos hoje nas patologias, isto aniquila a convivência moral.
Tem gente que tem uma gaveta, uma chave, 2 chaves, 3 chaves, 5 chaves, 10 cadeados por trás. Não quero que ninguém veja isso. Há algo que não está bem. Há algo que me está falando fortemente de que você não é uma pessoa virtuosa. Porque a virtude se espelha nesta realidade que a própria psicologia moral desvendou faz muito tempo. Que bom ler A Busca do Sentido de Viktor Frankl. Que bom que você leia esse texto. Sabem por quê? Porque a escreveu no campo de concentração. Frankl já o diz com todas as realidades. Quais os aspectos psicológicos que levam a pessoa a agir respeitando o dever? O primeiro é a virtude. É a virtude. Se eu sou uma pessoa honesta, eu não venho aqui na Canção Nova com duplas intenções. Tem gente que pode ir num projeto de evangelização por uma razão, para encontrar um cônjuge. Ou para beber todas durante o final de semana. Dias atrás, eu nunca fui pároco, falei para vocês agora, e agora estou aprendendo a ser pároco. Tem uma missa em Londrina ao meio-dia, que é uma missa de 3.000 pessoas às quartas-feiras. E depois da missa é uma caldereta e um hisopo grandíssimo para abençoar o povo. Como não tinha esse costume, eu me banho a mim mesmo, praticamente, porque tem que jogar a água para lá. Você como reitor somente faz isso uma vez na sua vida. Agora, um dia joguei a água e alguém me grita: "Padre!" Falei: "Pois não, me banhe toda." Bom, que diferença há entre uma gota d'água e o banho todo? Se você não está atento a isso, você se pergunta: onde está o meu dever? Se o meu dever é fazer com que ela se sinta plenamente com a água toda, pois pego toda a caldereta e coloco em cima da cabeça. Esse é um dever que não é nada moral, mas tem pessoas que fazem isso. E a isso le chamam de virtude. Não é. Não é. Cuidado com chocar no intelectual em relação ao afetivo. A virtude não me deixa para baixo, mas a virtude tem que ser conhecida. E aqui é onde está hoje o maior entrave moral de todos os tempos. Nós falamos das virtudes teologais. Primeira, segunda, terceira. Virtudes morais. Os peguei a todos. Obrigado porque você diz justiça, prudência, fortaleza e temperança. Essas 7 são o carro-chefe de todas as outras virtudes, mas têm que ser conhecidas intelectualmente. E aqui é onde você necessita trabalhar Tomás de Aquino. Por quê? Porque a moralidade nos obriga a pensar a afetividade e a cognição simultaneamente. Quem é moral estabelece o intelectual e o afetivo imediatamente. Não se pratica uma virtude única e exclusivamente porque ela é imposta. Não. Conheço muitas pessoas que nunca cometeram um pecado contra a carne, mas são sexualmente neuróticas. São pessoas de altíssimo nível de neurose sexual. Nunca cometeram um pecado contra o 6º mandamento, mas a sua castidade e o seu celibato e a sua virgindade não foi incorporada afetivamente e intelectualmente. É tão lindo escutar o que eu escutei agora no intervalo, alguém que me diz: fulano de tal me ensinou a amar. Nunca se viu coartado perante o amor. Cara, isso é para pular. Aí eu puro de alegria. Quando você encontra uma pessoa que te dá um abraço, e nesse abraço afoga todo o carinho, o respeito, o amor, a bondade, a generosidade, Coisa linda. 5 anos atrás, a minha pressão arterial subiu. E eu estava na missa e a língua começou. A língua cresceu, as orelhas cresceram. Tudo cresceu,
Fiquei impressionado como esse pique de pressão arterial é perigosíssimo, viu? Tinha 40 anos, estava no esplendor da vida e em plena missa comecei a perder-me, cara. Pensei, puxa vida, vou ter um infarte. Veio o ciate, me levaram lá, quando eu estava lá, uma enfermeira, o senhor é o padre Rafael? Sou. Ai, tudo está bem, não se preocupe. Me colocou a mão aqui na cabeça como a mãe. Gente, para mim isto foi o maior curativo. Falei, puxa vida, é minha mãe aqui. Eu sabia que eu estava morrendo, mas essa mulher me revitalizou com esse gesto, meu Deus. O intelectual que não é afetivo é desordenado. Porque com o intelectivo você olha e diz, olha, aqui está me exigindo a prática da virtude. Eu consigo beber uma taça de vinho, 10, não, na 10ª já falo burrada. O intelectual, entre aspas, cognitivo é um freio para evitar o vício. E cada um de nós sabe onde tem que colocar o freio. Essa realidade é aquela que a psicologia moral vai se debruçando ao longo do tempo e nos ajuda em todas as categorias e disposições para eu e você sermos pessoas moralmente viáveis, moralmente lícitas. Paulo, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Que coisa mais bela. Tem coisas que não nos convém. Não nos convém. Tem situações que não nos convém. Tem palavras, gestos, atitudes que não nos fazem bem e que temos que deixá-las de lado, porque vão nos trazer muitos problemas. No exercício dessa virtude, eu lhes proponho que essa realidade não seja jamais esquecida. Todo mundo pensa que porque Santo Tomás era um gordo barrigudo, não tinha nada a ver com os afetos. Muito pelo contrário. O trabalho da virtude começa pelo afetivo e depois desemboca no intelectivo. Nada há no nosso entendimento que antes não tenha passado pelos nossos sentimentos. Sentimentos. Isto é essencial. Por que está você hoje aqui em Cachoeira Paulista? Porque o intelecto respondeu a um evento afetivo. O querer, o gosto, o desejo, que é o mais normal do mundo. É normal. Isso não tem por que nos escandalizar. Alguns desejos começam a tornar-se anormais e se tornam às vezes patológicos, como veremos hoje à tarde. Alguns representantes que colocam na bibliografia, eu não sou amigo de Émile Durkheim, mas eu sou respetuoso da ciência e coloco esses primeiros pais da psicologia moral. Depois, Freud, ninguém pode negar que ele vai trabalhar todo o submundo da virtude moral à luz dos desejos. Jean Piaget, a quem eu respeito profundamente, e Lawrence Kohlberg, que junto com Sandor Ferencik, trabalho faz mais de 20 anos. Aqui está um caminho que eu lhes apresento. Não é o único, mas é um caminho verdadeiramente sadio, proposto pela psicologia de Rula. Há 3 pontos neste paralelo que eu quero colocar para vocês. Na dimensão intelectual está a norma moral. Na dimensão afetiva está o amor e o temor. Então, vamos trabalhar com os nossos formandos e em nós mesmos essas duas realidades. Como é que está a parte do amor e do temor em relação à moralidade? E como é que está a parte racional em relação a essa própria moralidade, perdão. Segundo, as normas, as regras e os princípios, você os conhece, mas há, antes de mais nada, uma simpatia e um autointeresse próprio que gera essa necessidade. Olha que isso vai trazer consigo o emprego do conhecimento moral. Então você vai sentir vergonha ou vai sentir confiança, dependendo da situação. Hoje
muitas pessoas não sentem mais vergonha. E tristemente, muitas pessoas não temos mais confiança. Se perdeu. São os dois níveis mais delicados de trabalhar na formação de formandos. Impressionante. Porque a vergonha suscita em nós uma realidade muito forte. Meu Deus, passei o sinaleiro em vermelho e eu não percebi, e vinha uma mulher de bengala, quase que a mato. O honesto para o carro, desce do carro e vai: minha senhora, por favor, me desculpe, o erro foi meu, me perdoe, por favor. Hoje, muitos continuam falando no celular. A morta ficou lá. Você está feliz aqui porque este é seu mundinho do querer. E confiar. Confiar. A minha esposa por 3 segundos me disse que não confiava em mim. Como é difícil. Em quem você confia? Essa pergunta é central na vida moral. Tem gente que vai fazer direção espiritual e pega o diretor espiritual como uma espécie de marionete, para que ele diga 3 ou 4 palavras bonitas, mas não faz direção espiritual nenhuma. Tem gente que vai na terapia e lá na terapia se diverte, kkkkkkkk, mas não faz terapia nenhuma. A confiança moral é nada mais nem nada menos que o eixo das minhas decisões. Em quem eu confio e a quem eu estou confiando a minha própria vida. Amigos, muitas vezes nos arrebentamos precisamente por isto, porque não existe mais sensibilidade moral. Então não temos nem indignação, nem culpa. Uma pessoa jogada no chão de uma cidade tem que me deixar indignado. Eu não posso passar olhando, coitadinho. Não, isso tem que mexer a minha consciência moral. Eu não posso ver um irmão no chão dormindo sem sentir-me indignado. Talvez culpável, não, mas indignado, sim. Se isso não mexe com minha moralidade, os meus sentimentos caem, desaparecem. Pelo amor de Deus, uma mulher vai entrar num avião com o carrinho, a criança e 3 sacolas na mão. Eu não posso deixar essa mulher sozinha subir a escada do avião. Essa mulher precisa de mim. Isso não é comiseração, isso é indignação, moralmente falando. Teve gente que me viu ontem aqui parado diante daquelas esfirras e eu dizia, não tenho. E ele comprava e me olhava e não teve a indignação de me oferecer uma esfirra, né? Que moral você tem, cara? Eu estava morrendo de vontade de uma esfirra. Eu desci aqui e encontrei chipa e falei, não quero chipa, quero esfirra. E voltei e subi, passei na frente de 3 padres que estavam com as esfirras nas suas boconas. E ninguém me diz, olha, hein? Já pensou uma esfirra com uma guaraná geladinha? Me teria deixado bem. Moralmente, eu não posso perder esta dimensão afetiva da virtude. Entre aspas, bem grandes. Eu não posso cometer um erro moral e dizer, não aconteceu nada não. Não posso fazer isso. Não posso fazer isso. Porque isso é o maior dos vícios em relação à própria virtude. Quem diz, isso não é comigo, isso não tem nada a ver comigo, isso não me diz nada, isso não me importa, me perdoe. Pode ser a maior pessoa do mundo, mas não é virtuosa. A virtude moral sempre traz consigo a dimensão afetiva. Sempre. Entre aspas maiores ainda, o outro sempre toca a minha virtude. Então, por isso, eu dou de comer ao faminto. Por isso, eu visito a quem está na cadeia. Por isso, eu pratico misericórdia. Misericórdia vultus, número 3.
A misericórdia é a prática excelsa da virtude do rosto do Filho unigênito do Pai, que passou pelo mundo sendo virtuoso. Jesus, se não fazia algo, indignado se sentia moralmente. Jesus nunca passou por cima. Se ele tivesse estado aqui, me teria dado esfirra ontem, mas não estava aqui, tá? Não estava, tá? Beleza. A presença das virtudes na nossa vida leva sempre a uma realidade moral maravilhosa. Vamos dizer todos juntos para não cansarmos. Todos somos livres para escolher. 1, 2, 3. Que beleza! A virtude nos leva a esse exercício da liberdade. Requer que você tenha elementos cognitivos. Você tem que saber que é o que você está escolhendo. Ninguém escolhe uma virtude, ninguém escolhe um estado de vida, ninguém assume uma posição na vida, assim como que cego em tiroteio. Todos escolhemos livremente, sabendo o que estamos escolhendo. E por isso, as perspectivas são inúmeras. Tudo pode mudar de um momento para outro. O que não pode mudar é a opção fundamental. Tudo pode tomar um caminho diferente. Ninguém sabe o hoje. Com muita dificuldade sabemos o que estamos passando aqui neste salão. E isso não nos deve deixar nem apocalípticos, nem pessimistas. Estamos vivendo uma vida como ela é. Imagina, por exemplo, a igreja da Venezuela. Estão vivendo uma situação terrível. Estão vivendo de todos os países da América Latina, porque não tem sino ovo para comer de manhã, ovo ao meio-dia e ovo à noite. E estão vivendo essa realidade. Qual será a realidade que nos toca a cada um de nós no futuro? Não sabemos. O que nós sabemos é que as nossas escolhas têm muito a ver conosco. E o poder da escolha nasce na exigência da virtude. Por quê? Porque querendo ou não querendo, as hipóteses vão ser inúmeras. Digamos que daqui a 40 anos, o padre Fabrício se torna o Papa Clemente IX. Nossa, cara. Daqui a 40 anos, eu vou ter 88 anos. Já pensou que eu chegue lá no seu apartamento pontifício, me incline e lhe diga, lembra do nosso encontro? E você vai dizer, eu sabia que eu conhecia um anátema, é você, herege. E me desliga de tudo, hein? Vai me dar uma esfirra, obrigado. Tá bom? Muito bem. Quais são as hipóteses? São muitas. E à luz dessas hipóteses, essa dimensão intelectual evolui. Eu não quis mudar a expressão porque me disseram algumas pessoas que em português o termo harmonia é mais de New Age. Como não conheço tudo, pois de todas formas eu não sou contra o termo harmonia, mas preferi então deixar equilibrada. Dependendo da prática da virtude, você vai ser uma pessoa muito mais equilibrada. Rafael diria harmônica. E esse equilíbrio moral é aquele que nós procuramos atingir, porque todos nós evoluímos intelectivamente. Afortunadamente, dos que estamos aqui, ninguém pensa como quando tinha 2 dias de nascido. Todos nós temos hoje uma revolução intelectiva e cognitiva imensa. Há gente especializada numa área, gente especializada numa outra, gente especializada numa outra. Cada um de nós tem um campo cognitivo favorável. E do outro lado, é isso que nos traz os momentos mais altos da nossa vida. Teremos que tomar decisões morais que vão ser difíceis. Muito difíceis. Muito difíceis. Está seu pai, sua mãe no leito de morte. E o médico diz, é para desligar. E você diz, não desliga. Nós vamos cuidar deles através da garantia paliativa da vida. Nós estaremos aqui. Não tem nada mais para fazer. Ele está respirando pelo aparelho. Nós vamos respeitar e nós decidimos respeitar. Pronto. Você vai ter que tomar decisões.
Haverá momentos altíssimos dessa decisão, bem altos. Olha que eu fazia tempo que não me arrepiava tanto. Coração de mãe. Só a mãe ouviu isso, viu? Que beleza, Deus te pague, Luzia. Você me deixou sem palavras. Oh, 2 esfirras ganhei. Coisa boa. Ai, a Guaraná! Obrigado. Muito obrigado. Até Guaraná ganhei, gente. Ai, meu Deus. Que tal que eu tivesse pedido um Toyota Corolla? Ai, por que não pedi? Esse é o meu sonho de consumo. Ai, meu Deus do céu, que beleza, hein? Nossa Senhora. Muito bem. Na pesquisa destes 20 anos, Kohlberg tem me ajudado muito a entender o lógico formal do instintivo afetivo. Por quê? Porque todos nós temos momentos maravilhosos como estes. Alguém que traz uma esfirra, porque eu queria comer esfirra. Mas temos momentos difíceis. Temos algo que em nossa vida moral e em nossa vida se chama frustração. Muitos de nós estamos frustrados. Nós deveríamos alcançar tal coisa e não conseguimos. Meu Deus, por que coloquei tudo para dar certo e não deu certo? Kohlberg vai dizer: todo o patamar do lógico formal nas virtudes está muito bom. Então, amar os inimigos, esse é o patamar lógico. Mas de repente, você não aceita esse inimigo. Por isso você vai deixar de ser virtuoso? Não. Você vai se esforçar constantemente para que essa virtude, em inúmeras situações, possa superá-la como debilidade moral. Digamos que eu tenho na minha consciência moral um problema seríssimo. Eu não consigo dizer a verdade. Faço de tudo, mas vivo numa cápsula de fantasia. O que acontece? Eu sei que o patamar da verdade nasce na honestidade. Nota 10. Mas eu sei que eu não pendo para essa realidade lógica formal. Então, aquilo que parece elevado no raciocínio, eu tenho que me esforçar. E um dia, primeiro pela graça de Deus, mas do outro lado, pelo meu esforço, um dia as coisas vão mudar. Aqui é onde está o exercício da virtude todos os dias, em todas as horas e em todos os momentos. Então, eu hoje queria dizer a verdade, mas não a disse. Agora esse hoje se transforma num novo agora. Trabalha isso. Vai trabalhar. Eu não me relaciono bem na comunidade com 3 pessoas. Começa a trabalhar a virtude da amizade. Começa a lutar por essa virtude. Começa a te esforçar por essa virtude. Porque tudo o que é moral, que parece no raciocínio tão elevado, pertence a um mundo lógico e formal no ambiente afetivo. Kohlberg trabalha muito bem isso, viu? Por isso coloco esse tripé. Moral, razão, moral, dever e responsabilidade, e o mais belo, escolhas. Eu posso escolher não ser teu amigo. Eu não posso escolher não amar-te. Isso tem que ficar claro
na vida moral nossa. Eu posso escolher não morar contigo o resto da vida, mas eu não posso escolher matar-te. Jamais. Eu posso escolher que eu não te desejo no meu ventre, mas eu não posso abortar-te. Porque as escolhas envolvem toda a realidade moral, cognitiva, sensitiva, afetiva e formal das nossas decisões. Isto para mim é central hoje quando tratamos o tema do noivado, por exemplo. Gente, estamos perdendo tempo. Uma quantidade de gente que está dentro da igreja dizendo que se ama, que se quer, não passou pela decisão, pela escolha desses 5 elementos. Eu te escolho cognitivamente. Eu sei que tu és um ser humano, muitas vezes com grandes falências, mas assim eu te escolho. As escolhas estão sendo muito ideais. Tem gente que está entrando no seminário por uma única razão: pela cor da casula. Isso não é ideal, isso não é real, isso é perceptivo. O cara tem que entrar numa nova órbita. Entro na comunidade pela cruz que carregam todos no peito. Isso não é real. A cruz é uma forma. Se isso não vem atrás de nós, nós perdemos o lógico formal imediatamente no exercício da virtude. Tenho que estudar, mas vou ouvir música 3 horas. Isso é um ideal falso. Para estudar, tem que sentar-se, ler, escrever, anotar e refletir. Não tem outra coisa. Isso custa, claro, porque é virtude. Isso é virtude. Para ser casto, não adianta pedir a castidade. Tenho que ser um homem ou uma mulher ascética. Tenho que trabalhar o amor exclusivo se sou casado. Tenho que trabalhar a dimensão do celibato se sou presbítero ou consagrado. Tenho que trabalhar toda a dimensão da entrega. Tenho que trabalhar e tenho que me esforçar, porque ela não vem como uma bola de neve a me aquecer ou a me esfriar. As virtudes que não são trabalhadas não saem do ideal e então se perdem e as escolhas ficam frias. Por isso encontramos tanta gente descriteriada. Gente do céu, que é isso que nos está acontecendo? Já aconteceu comigo. Somos pior do que os faraós do Egito. Fazemos projetos de vida em cima das nuvens. Este sou eu. Eu sou assim. Esse é o primeiro critério com o qual eu devo contar. Tem gente fazendo projetos lá, querendo se parecer não sei a quem, pelo amor de Deus. Não dá. Não dá. A originalidade moral está no critério. O critério é essencial. Forme gente criteriosa. Vamos dedicar mais tempo ao tempo do que ao espaço. Você não pode condenar um casal. Não pode, gente. Você não pode condenar uma mulher que foi sofrida há 40 anos com um sem vergonha que bateu nela há 39. Essa mulher está esperando alguém que a acolha, que lhe coloque um copo de bálsamo e que lhe diga: eu estou contigo. Você não pode criticar uma pessoa que fez escolhas erradas com 15 anos de idade. Me diga alguém que cabeça tinha quando tinha 15 anos. Eu com 15 anos dançava a menudo e tinha o cabelo aqui no ombro, gente. Pelo amor de Deus. E você pretende que eu responda a esse seu querer ideal? Olha, já vi com conhecimento de causa pessoas transformar-se em pessoas descriteriosas por culpa nossa. O carisma da comunidade, ficar 6 horas adorando Jesus. A pessoa não tem joelho, a pessoa não tem mais capacidades e a pessoa não tem nem vontade de voltar a olhar para Jesus. Saiu detestando qualquer tipo de adoração. Humanamente, ninguém fica 6 horas diante do Santíssimo. Ninguém. Comunidades destinadas
só a fazer show, um dia o show acaba. Comunidades destinadas a perder o critério das pessoas, porque as pessoas tinham que fazer o que você queria. Onde já se viu uma coisa dessas? Mas onde já se viu? O querer deve ser um querer criterioso. Olha, criterioso. Bote este cara de Paraíba lá em São Joaquim do Sul, lá em Santa Catarina. Em 3 dias o cara está murcho. O cara não sabe. E dizem, coloca a mão no fogão. Já está dentro da lareira e não me esfrio. Eu estou acostumado a 40 graus. Tem que ser um processo paulatino. Assim é o exercício da virtude. A não ser, com todo respeito, que alguns dos presentes esteja aqui camuflado e já seja um anjo ou uma anja. Me perdoe, se tem anjo e anja, você pode perfeitamente levar este dado para o céu. E eu nunca entrarei. Porque até hoje não vi nenhum ser humano que nascesse virtuoso e morresse na plenitude da virtude. A única criatura escolhida desde o eterno chama-se Maria de Nazaré, concebida sem pecado original, filha do Pai, mãe do Filho, esposa do Espírito Santo, sem mancha nenhuma. Todas as outras criaturas estamos manchados e todos temos que nos esforçar para ser virtuosos. Senão, a virtude não se pratica. E às vezes nos traz uma problemática ainda maior. Quem não é virtuoso pressupõe as coisas e vai dando por aí dicas que não são. Eu não tenho pressuposto de nada. Não tenho pressuposto de nada, minha gente. Moralmente não existe o pré-moral. Não existe um pré-moral estabelecido. Por andar atrás dos pré-morais, muitas culturas na igreja se arrebentaram. Ai, que nós estamos formando este projeto maravilhoso, mas não contou nem sequer com a experiência dos membros. Na igreja, nada é pré-moral. Na igreja é ou moral ou imoral. E a virtude vai iluminando esse caminho em direção de uma forma concreta e clara. Alguns de nós nunca adquiriremos essa virtude. Jamais. 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 Quem tem um caráter como o meu, que é violento, porque eu por caráter sou violento, quando alguém briga comigo, eu não brigo de boca, eu brigo de ódio mesmo, hein? Os que somos assim primários, temos que trabalhar o ódio, porque o ódio é algo que emerge, somos flemáticos, o sangue sobe em 5 segundos, hein? Um dia um padre me fez um grande mal, muito mal. Inventou uma calúnia contra mim. E eu durante 6 anos rezei por esse padre assim. Acaba com a vida desse infeliz. Mostra a tua bondade, misericórdia e justiça. Acaba com a vida dele. Um dia fui dar uma conferência em Roma. Quando entrei no aeroporto de Guarulhos, sabem quem estava para pegar o mesmo avião na mesma fileira? Aquele infeliz. Eu fui no banheiro do avião rapidinho. Senhor, acaba com ele, mas não neste voo, em outro, hein? Por favor, te peço, te suplico. Vou morrer odiando ele? Talvez. Já fiz de tudo e não consigo perdoá-lo. Me fez muito mal, que se reverteu depois em bem, claro. E já coloquei muita teologia em cima, e já me confessei, e já supliquei, e já chorei, e já xinguei. Para mim não vai ser fácil nunca perdoar essa pessoa. Mas que eu me esforço porque não pressuponho conhecer nada. Nem sei quais foram as motivações dele. O outro dia nos encontramos num encontro de teólogos, e eu quase que desmaio porque ele veio me cumprimentar. Então, tive que utilizar o grande artifício da aparência. Tudo bem? Que pecado? Outro pecado, né? A determinação moral não é pressuposta. Todos juntos? Primeiro. Segundo.
Terceiro, os valores não são de todo errados, mas se você quer colocar o nome virtude, eu me sentirei muito mais feliz. As virtudes não são abstratas. A fé não é abstrata, a caridade não é abstrata, a esperança não é abstrata, a prudência não é abstrata, a fortaleza, a justiça e a temperança não são abstratas. Elas são reais, concretas, elas podem iluminar a nossa forma de agir precisamente por aquilo que nós realizamos, da forma como nós o realizamos. Esse princípio está aqui num exemplo concreto. Os 10 mandamentos. Eu somente vou citar alguns que me deixam cada vez mais preocupado perante a norma e a virtude. Então as pessoas dizem, não matar, não cobiçar, não roubar, não levantar. Beleza. Aqui, ajudar alguém em perigo, que foi lá o nosso exemplo inicial. Se para ajudar alguém em perigo eu devo matar, estou sendo vicioso ou virtuoso? Se para ajudar alguém em perigo eu devo cobiçar os bens alheios, se para ajudar alguém em perigo eu devo mentir ou eu devo roubar, como fica esse choque entre a virtude e a regra? Esse vai ser sempre o nosso grande dilema. Por isso, quando alguém diz, o aborto pode ser permitido no estupro, eu imediatamente levanto esta pergunta. A um ato violento, posso responder com outro ato ainda mais violento? Esta realidade é muito forte. E eu disse no início, não é 1h30 ou 2 horas de curso que vai nos dar a resposta. Mas eu já coloco para você alguma experiência que como professor de moral me ajuda a perceber que temos que mudar esse caminho. Em primeiro lugar, as variáveis relações estabelecidas por cada situação. Cada caso é um caso. E a aplicação da virtude para esse caso determinado deve ser muito diáfana, muito clara. O pai que perdoa seu filho porque seu filho o roubou, volta para casa, o pai o abraça, o beija, senta com ele e diz, me fizeste muito mal, mas eu te perdoo. Agora o caminho de volta vai ser mais exigente, porque talvez eu perdi a confiança em ti. O adultério, o marido que é adúltero ou a esposa que é adúltera. Eu já não acredito em ti. Tu me desrespeitaste o nosso amor, mas eu vou iniciar contigo um novo caminho. Não adianta moralmente dizer, eu vou te dar uma nova oportunidade. Não. No curso de counseling, sim. Na autoajuda, sim. Na vida moral, eu vou caminhar contigo. Porque estamos os dois seguindo as pegadas de Cristo. A nossa vida moral não é uma consecução ou uma junção do nosso ser único e exclusivo para ir para frente. Às vezes vamos ficar muito tempo no poço. Gostaria, mas não posso. Gostaria, mas não posso. Gostaria, mas não posso. Não posso. Se alguém vem me dizer, por exemplo, Rafael, que pensa você de fulano de tal? E esse fulano de tal é a quem eu acompanho espiritualmente, mesmo que eu saiba as piores coisas desse fulano de tal, eu tenho que dizer, estou impedido em dizer alguma coisa por objeção de consciência. Essa pessoa me confiou a sua vida a mim. Não posso. Não posso. O que eu faço? Senhor, eu gostaria de ser tão puro. Mas sou tão sujo. Eu tenho um defeito, Senhor. Sou bundólatra. Eu adoro a bunda das moças.
Ajudai-me, Senhor, porque estes pensamentos, já faz 30 anos que estou casado, mas tenho a bundolatria. Senhor, a minha natureza é bundomaniática. O que eu faço? Fico no poço e tenho que me esforçar. Não posso me adaptar. Aqui o síndrome Gabriela não funciona, viu? Eu sou assim, nasci assim e vou morrer assim. Não. O síndrome Gabriela não funciona na moral católica. Devo me esforçar. São Luís Grignon de Montfort dizia algo que me impacta. Se cada ano da nossa vida conseguíssemos vencer um vício, as nossas virtudes resplandeceriam muito mais. No meu caso, às vezes, num ano, chego a adquirir 10 vícios e só fico com uma virtude. Doloroso, não? Pela nossa concupiscência. Então temos sempre que estar atentos. Sempre que estar atentos. Não podemos jamais. Eu penso que o verbo central aqui é vigiai. Vigiai. A densidade do tema é forte. Alguém quer perguntar alguma coisa? Para que não se cansem com a minha voz? E com isso eu posso morder de novo a minha esfirra. Alguém tem uma pergunta? Não? Vocês são terríveis, não? Católicos. Bom. Essa experiência moral nasce de um princípio. O princípio de corresponsabilidade. Amai-vos uns aos outros. Ele não nos diz como devemos amar-nos. Ele nos ensinou como podíamos nos amar uns aos outros. Porque eu sou corresponsável por ti. Onde está o teu irmão? É a primeira pergunta. O que fizeste com o teu irmão? Onde deixaste o teu irmão? Por que te escondes? Por que escondes os teus atos? Tu pensas que eu não te vi? Tu pensas que eu não estou contigo? Por que fazes isso? Impressionante, hein? O amor é um mandamento, porém não é uma obrigação. Eu não estou obrigado a amar-te com a mesma intensidade que posso amar ela. E existem muitas formas de que eu pratique a virtude em relação a ti e em relação a ela. O que eu não posso deixar é de praticá-la. Esses gestos não são gestos ideais, são o princípio em nome daquilo que eu consigo fazer. Se não é muito pedir, por favor, tirem o conceito abstrato de amor, fé e esperança. Tirem tanto esse conceito abstrato que nos está fazendo um mal impressionante na moral. Por que você me ama? Porque eu quero te amar. Mas eu sou um ladrão, quero te amar. Por que você me ama se sou o pior marido do mundo? Porque eu decidi amar-te. Por que vocês me amam se sou o pior padre da igreja? Porque nós decidimos amá-lo. Pronto. O amor não é abstração. O amor tem nome de pessoa. Ele é próprio. Ele é real, é concreto e nunca será abstrato. Por isso a caridade é o carro-chefe de todas as virtudes. De todas. De todas. Não existe nenhuma virtude que não seja levada ao máximo nível sem a caridade. Por caridade, eu sou pobre, sou tudo isso. Por caridade, eu sou honesto, tudo isso. Esse princípio é central, por isso é um princípio. Encontrei uma metáfora belíssima. Eu sou amigo da linguagem da metáfora. Ultimamente, quando celebro casamentos, estou fazendo a minha homilia em cima das metáforas da Amoris Laetitia. Talvez porque gosto demais da poética. E o Papa se vale de muitos poemas. Entre ele, o poema de Mario Benedetti. Te quiero, porque tú y mi querer son uno. Te quiero porque el quererte me hace quererte cada vez más. Te quiero porque sin ti mi vida es un querer incesante.
te quiero y como te quiero, que no quiero que tú sepas que te quiero, siempre te querré. Bergoglio era professor de filologia, não era professor de teologia. Ele é um filólogo, ele sabe a qualidade da letra. Então, por trás desse pensamento, há uma realidade muito forte, o pensamento metafórico da moral. Coloquei este elemento, as regras correspondem ao mapa, ao GPS, que não tenho muita confiança no GPS, viu? Mas tudo bem, digamos que ele é bom, hein? Muito mais o mapa. E o princípio, a orientação, a bússola. Quando você não sabe para onde ir, acuda à virtude como mapa. Ela vai mostrar o caminho. Quando você não sabe que linha tomar, acuda à virtude como diretriz. Porque na virtude você não vai cair nos extremos, sempre chegará ao ponto meio. Na metade está o exercício da virtude. Por isso é corresponsável. Vou acelerar um pouquinho, já falei bastante sobre isto aqui. Educar moralmente é levar a criança em primeiro lugar, é levar o adolescente, o jovem, a compreender que a moral exige de cada um de nós o melhor. Não exige o pior, nem exige aparências, nem exige a superficialidade. Quando nós colocamos o ideal moral na virtude, ela sempre vai nos exigir. E essa exigência vai estar pautada de muitas formas. Por isso, precisamente, coloco a maior de todas as virtudes. Todos juntos? Pronto. Coloque-a bem em maiúsculo no seu caderno, ou no seu iPad ou iPhone, ou no seu computador. Hebreus 10:36. Nunca esqueçam. Hebreus 10:36. 10:36. É de perseverança que tens necessidade para alcançar os bens prometidos. É isto que não estão trabalhando mais em nós. Estamos desistindo com uma facilidade impressionante. Já ninguém quer atingir o bem. Começa o primeiro ano de faculdade, perdeu a primeira prova e diz, está muito difícil, tchau. Acabou. Arruma um emprego bom, depois de 3 meses diz, está tudo muito difícil, vou embora, não gostei. Impressionante. Se o carro-chefe das virtudes é a caridade, o motor é a perseverança. Sem perseverança, não há virtude que aguente. Então temos que trabalhar em nós essa perseverança como constância. Sede perseverantes em todas as vossas obras. Sede perseverantes, unânimes em vosso sentir. Uma comunidade de vida que trabalha na formação à perseverança vai ter gente comprometida de verdade. E não diga mais, vieram 300 e só ficaram 2. Bendito seja Deus, porque esses 2 foram perseverantes até o fim. Vocês permaneceram comigo nas provas. Por quê? Porque foram perseverantes. Lucas 11. Quem vai ficar? Vocês também querem ir embora? Para onde iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. É muito fácil tirar o cavalinho da chuva. É muito fácil sair correndo. Mas todas as virtudes morais se sustentam em ser perseverantes. Sem a perseverança, meu amigo e minha amiga, toda esta realidade que temos falado por quase durante 2 horas vai cair numa insensibilidade total. Quando você trabalha a virtude, você se torna sensível moralmente. Então você começa a perceber as suas dimensões encobertas, você começa a trabalhar o seu eu sem tanto jogo, sem tanta brincadeira, você começa a se descobrir perante você mesmo, evitando todo tipo de subterfúgio e de falsidade.
Depois, há uma resposta belíssima. Mesmo que a virtude seja universal, você se torna equânime. Então você faz uma equação quando chega ao dilema moral. Entre isto e isto, eu escolho isto. Olha, mas olha tudo que está deixando. Não importa. Estou deixando isso feliz porque encontrei algo que me faz muito mais feliz. A virtude me sustenta nisso. É impressionante, minha gente. Quando você opta pela virtude, mesmo as implicações mais difíceis, você olha para frente e vê que o caminho andado foi maravilhoso, mas o caminho que vem moralmente vai ser ainda melhor. Alguns de nós temos que fazer renúncias fortíssimas, outros têm que fazer renúncias menos fortes, outros têm que fazer renúncias interiores, outros exteriores, e assim sucessivamente. Para ir encerrando, primeira conclusão: o juízo moral é suficiente para desencadear uma ação moral, sempre e quando esteja acompanhado da virtude. Nunca esqueça nisso. Ele será suficiente sempre e quando esteja acompanhado da virtude. 2. Existem outros fatores? Claro que sim. Depois que você decide por algo moralmente, você renuncia a outros fatores. E algumas escolhas têm fatores implícitos. Tem fatores implícitos. Não tem como fugir a isso, né? Esse tripezinho é muito bonito. A afetividade, o julgar moral e o agir moral. Essa seria a maior conclusão desta segunda parte da manhã. Por último, o que é do bem e o que é do mal? É aquilo que nós moralistas chamamos, na linguagem original, epikeia. Eu me tomei o atrevimento de colocar como o despertar do senso moral. A capacidade que nós vamos tendo, como vimos ontem, de obedecer, de julgar, de analisar e de aparecer optando pelo bem diante do errado. Hoje à tarde, quando iniciemos o tema das patologias, iniciarei com este slide, o amor e o medo. Onde nascem as patologias? Falei quase 2 horas, hein? Devem estar mortos de cansaço. Não sei se tem alguma pergunta. Alguma pergunta? Temos ainda 15 minutos, se alguém tem alguma pergunta. Ou algum comentário, ou alguma sugestão, ou alguma coisa. É tão bonito se interpelar. Eu sei que amanhã o padre Wagner, eu amanhã não vou responder perguntas, vou ficar ouvindo o padre Wagner. Vou me poupar, hein? Vou ficar olhando assim, ó, o tempo todo, hein? O Fabrício me diz que não, que é proibido, hein? Eu queria que o Wagner respondesse todinho, hein? Eu ficava do ladinho dele ouvindo. Alguma pergunta, algum comentário? Que silêncio tão triste, meu Deus. Parece que não somos da mesma família, não? Eu acredito que todo mundo está com esse mesmo sentimento, assim, de agradecimento por tanto conteúdo. A gente fica até assim, não é que a gente não queira perguntar nada, mas nossa, é maravilhoso. Eu quero agradecer mesmo pelo seu empenho, pela sua dedicação nesses anos todos, que tem esclarecido tanta coisa para a gente, né? Muito obrigada, padre. Amém, amém. O tema da virtude é um tema apaixonante. Não me lembro o nome da editora. Ai, caramba. Bom, em português foi traduzida a obra As Virtudes Morais de Santo Tomás. Entrem no Google e procurem aí como e quanto custa, não sei, mas As Virtudes Morais. Belíssimo o livro, belíssimo. Santo Tomás tem uma vantagem. Se você tem problemas de insônia,
depois da primeira faixa, do primeiro parágrafo, você dorme profundamente. Então, a primeira leitura de Tomás é assim de gostosa. Já na segunda a gente começa a trabalhar. A linguagem é densa, mas o livro das virtudes morais de Tomás é fundamental. Penso que é a Loyola naqueles livrinhos verdes da Suma Teológica, volume 3. Me parece que é o volume 3. Virtudes Morais de Santo Tomás de Aquino. É uma obra espetacular. Muito boa, muito boa. Rezamos o Ângelus? Então, fiquemos todos de pé, olhando para este belíssimo ícone de Nossa Senhora que está aqui atrás, mas ela já olha para nós com seu olhar de misericórdia. O anjo do Senhor anunciou a Maria: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Eis a serva do Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. E o Verbo se fez carne. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Infunde, Senhor, em nossos corações a tua graça, para que todos aqueles que conhecemos pelo anúncio do anjo a encarnação do vosso Filho, possamos alcançar pela paixão e morte a glória da ressurreição. Ele que vive e reina na unidade do Espírito Santo. Santa Maria de Nazaré, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.